Vamos então agora à resolução da questão número 10 da prova da AFA de 2017. E ela fala assim: considere uma lente esférica delgada S de bordas finas, feita de material de índice de refração N maior que o índice de refração do ar. Então ele está dizendo que o índice de refração dessa lente, N, é maior do que o índice de refração do ar, ou seja, maior do que 1, certo? Que é o índice de refração do ar, a gente sabe que é 1, né? Com esta lente, podem-se realizar dois experimentos. No primeiro, a lente é imersa em um meio ideal de índice de refração N1, e o seu comportamento óptico, quando um feixe de luz paralelo passa por ela, é o mesmo de uma lente côncavo-convexa de índice de refração N imersa no ar. Senhores, então, na verdade o que a gente tem que entender nessa questão é que essa lente que ele chamou de S, tá? Ela vai ter o mesmo comportamento, tá certo? De uma lente imersa onde? No ar de índice de refração N1, tá certo? Então, esse primeiro experimento, senhores, é bem básico. Basta a gente saber o que é uma lente côncavo-convexa. Uma lente côncavo-convexa, meus amigos, para quem não sabe, é uma lente assim, ó, de borda fina, certo? Essa lente aqui é chamada côncavo-convexa. Então, basicamente, o que a gente tem que entender aqui é que, sendo essa lente côncavo-convexa, né, o comportamento da lente S é o mesmo comportamento, tá, dessa lente imersa onde? No ar, né? Se você lançar raios paralelos aqui, o que vai acontecer? Esses raios, eles vão, se a lente é de borda fina, senhores, o que vai acontecer? Esses raios, eles vão convergir, certo? Lente de borda fina é uma lente convergente. Então, nesse caso aqui, né, senhores, o que vai acontecer? Ele diz assim, no primeiro, a lente é imersa em um meio de índice de refração N1. E o seu comportamento óptico, quando, né, o feixe de luz paralelo passa por ela, é o mesmo de uma lente côncavo-convexa de índice de refração N imersa no ar. Então, na verdade, a lente S, no primeiro caso, ela tem um comportamento de uma lente convergente, certo? Esse aqui é o tal do primeiro caso. Vou escrever até um aqui para vocês saberem que é exatamente isso. Mas vamos lá. Aí ele diz assim, no segundo, a lente S é imersa em outro meio ideal de índice de refração N2. E o seu comportamento óptico é o mesmo de uma lente convexo-côncava de índice de refração N imersa no ar. Segunda situação. Tá? Lente convexo-côncava. É uma lente assim, ó, tá? Onde você tem essa parte aqui e essa outra parte aqui, ó. Repare que ela tem uma parte côncavo, que é a parte de dentro, certo? De raio menor do que a parte de fora, que é a parte côncava, certo? Então, essa lente aqui, ó, é convexo-côncava. Basicamente, o que nós temos que saber? Que quando essa lente, que tem índice de refração N, os raios de luz entram aqui, senhores, paralelos, o que vão acontecer com ele? Eles vão divergir. Então, na verdade, a lente S, que deve ter esse comportamento, tem um comportamento que? Divergente. Sendo assim, meus amigos, nesse caso, a gente tem que entender uma coisa. O índice de refração N da lente tem que ser maior que o N1, certo? Isso na lente convergente, tá? O índice de refração da lente tem que ter índice de refração maior do que o do meio onde ela está mergulhada. E na segunda situação, logicamente, o índice de refração da lente tem que ter um índice de refração menor
do que o índice de refração 2, certo? E aí, senhores, ele pergunta assim, nessas condições são feitas as seguintes afirmativas. Olha só, a primeira afirmativa, afirmativa 1, ele diz assim, ó, que N2 é maior que N, N2 é maior que N, certo? E que N, senhores, é maior que N1, então é verdade. N2 é maior que N, que é maior que N1, certo? Então, essa primeira aí, afirmativa, é verdadeira, tá? Então, a gente já vai colocar aqui que é verdadeira. A número 2, senhores, diz assim, a lente S, quando imersa no ar, pode ser uma lente plano-côncava? Então, senhores, se a gente tem uma lente plano-côncava, ela é uma lente desse tipo aqui, ó. Ela tem uma parte plana e uma parte côncava, certo? Bom, essa lente, lógico, se o índice de refração N é maior do que o N1, é porque o índice de refração N é maior do que o índice de refração do ar. A gente já deu isso aqui pra gente aqui em cima, né? Já está escrito aqui. Então, se você lançar um raio paralelo, isso aqui é uma lente de borda grossa, certo? Então, se você lançar um raio paralelo aqui, meus amigos, o que vai acontecer com esse raio paralelo? Ele vai divergir, certo? Então, ele tem o comportamento de uma lente divergente, certo? E, logicamente, não um comportamento, ele não pode ser uma lente desse tipo, certo? Porque senão ele teria o comportamento de uma lente convergente, certo? Então tá errado. Essa aí é o quê? Falsa, tá? Vamos à alternativa 3. A alternativa 3 diz o seguinte, ó. A razão entre as divergências da lente S nos experimentos não pode ser 1. Então, senhores, vamos fazer o seguinte. A gente sabe que a divergência numa lente, ela pode ser calculada da seguinte maneira. N da lente sobre N do meio menos 1, que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E aí a gente olha na questão o seguinte, bom, se o índice, se na verdade R1 e R2 são iguais e os índices são o quê? Diferentes, senhores, nos dois meios aqui, né, nas duas experiências, então a razão entre a divergência no primeiro experimento e no segundo experimento realmente não pode ser o quê? Não pode ser 1, né? Já que os índices de refração, senhores, eles são diferentes, ok? Bom, então essa aí é o quê? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, senhores? Então a número 3 é verdade, tá? E a número 4, que é o que ele está falando aí para você, a última alternativa, né, meus amigos? Ele diz assim, as distâncias focais da lente S nos dois experimentos são sempre as mesmas. Então, senhores, se ele está dizendo que aqui a divergência é diferente, então as distâncias focais, logicamente, elas são o quê? Diferentes. Então, pela afirmativa de cima, né, a número 3 ser verdadeira, logicamente, a número 4 ela só pode ser falsa. Então, as verdadeiras são as alternativas o quê, pessoal? Vamos lá, amigos. 1 e 3, ok? Sendo essas alternativas verdadeiras, logo o nosso gabarito é a letra C. Ok, amigos? Um grande abraço e até a próxima questão, senhores.